Paz e graça, paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, Pastor João, ou Irmão João. Bem, queridos, talvez você possa até não querer que muitas coisas aconteçam na face da terra, mas nas previsões que temos falado pelo próprio Criador, há muitas coisas que vão acontecer mesmo que nós não queremos, mesmo que os cristãos não queiram. O cristão também perde batalha. A palavra diz que o anticristo vai fazer guerra contra os cristãos, contra o povo de Deus, e os vencerá. Está na Escritura. É inevitável que a esquerda, é inevitável que o comunismo ela venha prosperar e ela venha ser implantada novamente sobre a face da terra. E antes de vocês verem esse vídeo que eu vou trazer para vocês, conheçam quem é o Joe Biden, Joe Biden, no caso, o agora atual presidente dos Estados Unidos, segundo as mídias, trazendo a sua vitória sobre o Donald Trump, o Trump. Queridos, dentro desse vídeo também quero apresentar para vocês algumas previsões de mensagens subliminares, e uma delas está no desenho dos Simpsons. Então eu quero que você assista esse vídeo, tire suas conclusões e saiba que breve Jesus voltará. Breve o Senhor vai eliminar, acabar com sopa da sua boca todo o reino de Satanás, do anticristo e dos homens. O Senhor exterminará da face da terra qualquer tipo de facção, ou até mesmo a terra será destruída. Por isso, peço a vocês, vejam a seguir os vídeos que eu vou deixar para vocês quem é Joe Biden. E na sequência, assistam também as revelações ou as mensagens subliminares da parte 2 do desenho dos Simpsons. Tire suas conclusões. É aterrorizante o que as mensagens subliminares estão falando ao encontro da humanidade. A seguir, antes do início do desenho do Simpsons, o qual vou fazer umas pré-leituras para vocês compreender, intermédio da Escritura, a vontade de Deus. Até mais, prosseguindo. Mensagens da parte de Deus. Creio que você tenha assistido aí anteriormente, antes dessa entrada, é sobre o Joe Biden. E com isso eu posso trazer para vocês, intermédio desses vídeos, desenhos, filmes e assuntos, a palavra de Deus. E antes de eu trazer aqui uma réplica em cima desse vídeo das previsões para 2021 dos Simpsons, que nos traz ao encontro da realidade que estamos vivendo, antes disso eu quero deixar uma mensagem para você. A palavra diz que nada está em secreto, nada está oculto diante do Senhor. Todas as coisas estão patentes e visíveis. Deus vê a bondade do homem e Deus vê a severidade. Deus vê o mal e Deus vê o bem. Nada está oculto diante do Senhor. Com isso, o nosso Deus e Pai e Criador traz-nos o confronto. E eu gosto muito dessa mensagem, o qual eu tiro pela Escritura, que Deus é fiel e verdadeiro em nos alertar. E Deus fala de várias maneiras com o ser humano. E um dos textos que eu gosto de falar para você compreender que Deus possa estar falando com você, comigo, e está falando com a humanidade em si, eu tenho que fazer leitura para você aqui em Jó, capítulo 33, verso 14. Olha só o que diz. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra maneira. Verso 15. Deus fala assim: Deus fala em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Ele pode falar ao ouvido dos homens e aterrorizá-los com advertência, para livrar do mal, para livrar da morte do inferno. Bom, esse texto é um texto que fala claramente que Deus fala conosco.
que Deus fala assim, Ele fala em sonho, Ele fala em visão durante a noite. Quando nós dormimos, Ele vai nos visitar e fala ao nosso ouvido. E Ele nos aterroriza com as suas advertências do que Ele vai fazer, do que está fazendo e do que vai haver. Isso é maravilhoso. E Deus sempre tem falado sobre a sua palavra. Certa vez os fariseus tentaram censurar os apóstolos de estar ali falando e gesticulando na situação da vida do Filho do Homem, de Jesus, quem era Jesus, o que ele estava fazendo, e eles censuraram. Está lá no Lucas capítulo 19, verso 39, eles tentaram censurar. Eles disseram, está aqui na palavra, diz assim: porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: mestre, repreenda os teus discípulos para que eles parem de falar. Jesus, entretanto, lhe afirmou: eu vos asseguro, se eles calarem, as próprias pedras clamarão. E Jesus chorou por Jerusalém. Esse texto nos arremete à Escritura e a avaliar daquilo que Deus trouxe ao nosso coração para representar o seu evangelho, a boa nova em Cristo Jesus. E aqui os apóstolos estavam seguindo e fazendo aquilo que estava na vontade de Deus, senão eles teriam sido repreendidos por Jesus. Mas Jesus, ao contrário, Jesus os exaltou. E na verdade, nos dias de hoje, no final dos tempos, os pastores não pregam mais a volta de Jesus, eles não pregam mais o arrebatamento da igreja, eles não pregam mais o Apocalipse, mas eles se corromperam, fizeram uma aliança com o governo político e pregam a mentira do anticristo, do governo carnal, do governo humano, que as coisas vão melhorar e que nós devemos estar na política e fazer de tudo o possível para nós fazer uma terra sustentável. Essa é a verdade que está acontecendo agora, para que se cumpra as escrituras. A dita democracia, ou entre aspas, falsa democracia que é colocada no mundo, traz um sentido de liberdade, mas na verdade nós não somos livres, não temos liberdade. Nós compramos nossa casa, ela não é nossa. Se nós não pagarmos os impostos, elas serão tomadas e serão revendidas por preços até mesmo inferiores para cobrir e pagar a dívida do IPTU da sua casa. Da mesma forma, o seu automóvel, a sua moto que você tenha, ela nunca vai ser seu, é do sistema, é da política, é dos políticos que sugam e minam as suas forças do seu trabalho. Então eles cobram os impostos, o IPVA do seu carro, da sua moto e o IPTU do seu imóvel. Com isso eles escravizam o povo e eles comem do bom e do melhor, desfrutam de todo o benefício dos impostos, enquanto você é escravizado nesse sistema. Essa falsa democracia, essa falsa paz, essa falsa justiça está entre os homens. Mas na verdade, a verdade de Deus diz que um dia sim nós seremos livres. Um dia nós iremos morar no céu, o reino dos céus. Pois a palavra diz que o reino dos céus não é comida e nem bebida. E para enfatizar muito mais isso, para a conclusão e eu entrar então no vídeo e fazer as análises juntamente com você, Isaías 46, verso 9 e 10. Isso é para te recordar daquilo que os falsos pregadores, falsos apóstolos e igrejas e templos que estão aí, eles não pregam e não ensinam mais a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e a escatologia, o Apocalipse, o fim de toda a humanidade da terra. Nessa conclusão eu posso dizer para vocês, lá no livro de Isaías, aquilo que Deus disse e o que Ele vai fazer. Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas aqui desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Então não há outro Deus, não há arquiteto, não há o Bafomete, não há Lúcifer, não há demônio, não há anjo, não há outro Deus. Aqui diz, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, nem semelhante. Não há outro igual e nem semelhante. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo que meu caminho ou que meu conselho, será firme e farei toda a minha vontade. Querido e amado irmão,
Você pode orar, você pode espenhar, você pode plantar bananeira. De ponta cabeça, ler a Bíblia e fazer todas as mandigas que você quiser, mas você não vai poder parar com as 7 taças do Apocalipse, os 7 selos. Você não vai poder parar com os ais. Enfim, tudo aquilo que está sobre Mateus 24, que ainda são princípios de dores, você não vai poder impedir. Nem que você faça a campanha de Israel, nem que te dê todos os teus bens, nem que você sacrifique a sua vida em prol de tudo isso, de nada vai adiantar. A Escritura e o Evangelho revela e diz para mim e para você: arrependei-vos, é essa a mensagem. Arrependei-vos e produzi fruto digno de arrependimento. É isso que diz a palavra de Deus. E dentro desse Evangelho você tem que crer nisso que eu estou falando para você, pois está nas Escrituras, são mandamentos, são decretos e leis do Senhor. E você precisa voltar-se para a verdade de Deus e sair do meio da política do engano que será o governo do anticristo. Bem, já feitas as prévias e apresentando para você a palavra de Deus e a verdade de Deus, não sendo melhor que você, talvez sendo até mais pecador que você, pois eu sou conhecedor da verdade e tenho que apresentar a verdade, que estamos nos dias finais, horas finais. Então eu quero que você assista esse vídeo e eu vou fazendo uma réplica em cima sobre o que veio nessa previsão de um simples desenho. Mas como eu disse, e vendo no primeiro versículo, que Deus fala por figuras e sonhos, Ele vem de todas as formas para nos advertir do mal. E usa até mesmo quem? As pedras. Talvez produtores, Hollywood mesmo, que são satânicos e fazem filmes satânicos, eles colocam as mensagens que eles estão revelando do acontecimento que haverá sobre toda a face da terra. E com isso nós trazemos a mensagem do Senhor, vendo aquilo que o Senhor revela para nós, pois é o Senhor nos revelando. O Senhor usa até mesmo o ímpio, usa até mesmo as trevas. É como diz, que Deus faz do mal o bem, Deus transforma, e isso se torna revelação do Senhor para mim e para você. Aqui, esse vídeo dos Simpsons, tem mensagens subliminares que dá para nós fazermos uma análise, e com isso você vê. Ao começo do vídeo já coloquei lá o Joe Biden, né, que é agora, segundo a mídia, a esquerdista diz que ele é o novo presidente dos Estados Unidos. E na verdade é assim, nós não podemos impedir a ascensão do anticristo, porque nós não somos Deus. Deus, até mesmo que já colocou na história, está nas Escrituras, e Deus vai dar poder para ele. Ele vai receber poder, ele vai receber a autorização de Deus para fazer prodígios, maravilha e vencer até mesmo o povo de Deus. Ele vai fazer guerra e vai vencer o povo de Deus. O cristão fala que não perde batalha? Perde, vai perder. Então aqui, nesse contexto da história, eu quero dizer para vocês que um dia, não sei se hoje ou amanhã, eu digo hoje porque pode estar acontecendo agora, não sei, mas que um dia a esquerda, o comunismo, aquele que há na China, ele será implantado no mundo todo, a palavra de Deus será banida. É claro que por um período de tempo, e Deus vai permitir, porque é a sentença de juízo sobre toda a humanidade. Essa é sentença, é castigo sobre a humanidade daqueles que são adoradores de Baphomet, são aqueles que são idólatras, são aqueles que mudam o evangelho, que fizeram e tornaram uma igreja agora sincrética, uma igreja mística, enfeitiçada e política. Na verdade, isso é cumprimento das Escrituras, não é para nós se escandalizar. Eu tenho que trazer essa mensagem ao encontro do teu coração e dizer para vocês que, na verdade, aqueles que foram ovelhas de Cristo, eles vão ouvir a voz. O que não são os bodes, que tem um relativismo em suas vidas, que uns acham que é assim, outros acham que é assado, isso é pecado, isso não é. E não andam segundo as Escrituras e nem a vontade do Pai. Com isso, irmãos, então vamos fazer aqui, eu vou soltar aqui o vídeo para vocês até entender aquilo que eu vou passando para vocês, ok? Vamos lá. Bem, aqui vocês viram que tá caindo fogo. Parando mais um pouquinho aqui, eu vou trazer para vocês e dar uma pequena réplica aqui em cima, que você pode observar. Tem um colégio eleitoral, tem aqui na verdade a eleição, e isso já tem se cumprido, filas enormes para votar. Aqui temos a votação num colégio americano, e interessante que eles estão, tem uma revelação para nós aqui, que eles estão tudo de máscara, e indo para a votação. Uma coisa que me chamou a atenção também, que eu vi no canal do Rômulo Maraski,
E para não pegar vídeo de ninguém, então eu estou fazendo o nosso, para nós levar essa mensagem. E você possa replicar, você pode baixar, você pode usar em qualquer canal que você quiser, todos os nossos vídeos que tem no canal Internacional Cessar de Fogo. Eu libero a todos, nosso canal não é monetizado, não estamos atrás de dinheiro, estamos atrás da verdade e mostrar a verdade de Cristo. A nossa recompensa vem do Senhor. Bem, nesse contexto aqui, que nós estamos vendo aqui, da grande eleição que esteve nos Estados Unidos, e agora ela se tornou agora judiciada por causa que o Donald Trump entrou com os seus recursos para recorrer da esquerda, que vocês estão vendo um monte de provas que houve um monte de coisa errada na eleição, a falsa democracia. E aqui diz, aqui bem interessante, aqui nesse banner aqui, tem o número 0837, eu não sei se é horário ou se é dia, aqui tem um mistério. Mas aqui diz uma coisa que dá para você entender muito bem: o fim da democracia, o final da democracia, ou o fim da democracia. Então, nessa eleição de agora, dá-se a entender que acabou-se a democracia, na verdade, lá que a esquerda usou do mesmo poder de manipular as urnas, os votos, e, na verdade, a falsa democracia que nós votamos e nós colocamos alguém no poder. Isso é uma falácia, é uma mentira. Vamos lá, por isso que eu sempre digo, irmão, sai do meio da política, sai do meio dele, povo meu, de Jesus, lá em Apocalipse, e não seja participante dos seus pecados. Qual pecado? Mentir. Vai melhorar, vamos fazer isso, fazer aquilo, é mentira. O sistema é corrupto, o homem é caído, maldito do homem que confia no homem e faz de si seu braço forte, mas bendito aquele que confia no Senhor. Então, se está confiando no homem, maldito é você está debaixo de maldição. A palavra diz que nós devemos ser obedientes e autoridade dentro da lei justa, vinda de Deus pelas Escrituras. Amém? Vamos lá, vamos continuar para nós entendermos. That's today. Aqui, o Homer Simpson, né, ele diz aqui, hoje o quê? Dia da eleição? Ele recebe a ligação lá da esposa dele, é hoje dia da eleição? Vamos lá. Bom, aqui ele hoje tal, e aqui tá o quê? Sim, horóscopo. E na verdade tem um monte de horóscopo. Aqui tem Capricórnio, Aquários, Peixes. Bom, no sentido, vamos transformar isso numa parte espiritual, uma coisa invisível que ninguém entende. Na verdade, o mundo vive aqui no mundo de ilusão. Vivem, hoje é meu dia, o dia é tal. Eles pegam, fazem aquelas leituras do horóscopo, né? No caso, o Capricórnio hoje, ou o Aquários hoje, ou o Peixe hoje vai ter um dia feliz e coisa do gênero. Então, nessa previsão aí, está dizendo aqui muitos sinais para nós aqui, ó. E fala sobre o voto, né? Está falando sobre o voto. Então, quer dizer, são destinos diferentes de dias e datas. Aqui dá a entender isso. E agora, no horóscopo, ou no tempo de agora, do voto, vai ser aquilo que eles implantarem, aquilo que eles querem. Hoje é o dia do peixe. Eles colocaram que o dia do peixe é assim, vai ser assado e tal. Então vai ser assim. O dia do Capricórnio vice-versa. Aquários vice-versa. Eles dão uma sentença que querem a hora que querem. Se é que você está me entendendo. Então agora é a vez de quem? Do Joey, Biden, sei lá. Vamos lá. So fake. You'll get down here. Aqui é interessante. A mulher do Simpson, ela disse: você vai vir para cá agora? Você se importa com as 3 coisas mais importantes da sua vida? Ela faz a pergunta para ele. A minute if you care about the 3 things you love most. Ela faz a pergunta para ele se ele tem importância, as coisas mais importantes da vida dele. O que é? Família, né? Seu trabalho, as coisas mais primordial da vida de um casal, de uma família. Daí ele fala que sim, com a boca ele fala que sim, mas o seu pensamento está lá na farra, o seu pensamento está lá na comida, na bebida. E ela pergunta para ele, ela fala assim, a seguir eu vou colocar para vocês verem. Are you picturing the kids? Ó, você está imaginando o que? As crianças? Pensando nas crianças? Ele não está pensando nas crianças não, ele nem pensando na família. Ele está pensando aqui na fanfarra, na comida, na bebida, entendeu? É isso que ele está pensando. Mas ela continua a falar com ele. Yes, honey mustard. É claro, meu amor, que eu estou pensando nas crianças, claro que eu estou pensando no meu trabalho, e nada disso está acontecendo.
Ele está vivendo no mundo do quê? Dos homens, no mundo caído, digamos assim, do consumismo, das coisas carnais, das coisas terrenas, do comer, do comprar, de ser feliz. Ele não está nem um pouquinho preocupado, porque a mulher está preocupada, porque na verdade esse contexto, o texto desse desenho é falando sobre o destino do país, a eleição. Vamos lá. Can I write in Judge Judy? Aqui ele faz, posso votar na juíza Judy? Né? A sequência do desenho aqui é bem interessante sobre isso. Você sabe que o Donald Trump, ele colocou lá aquela juíza conservadora, e ele faz essa pergunta ali então, lá na hora de votar na coisa do giro. Vamos lá. Could you forget everything that's happened the last 4 years? Aqui ela diz, pro pai, caso você esqueceu de tudo que aconteceu nos últimos 4 anos, essa é verdade, essa aqui é um contexto, se você for analisar, que o povo não está preocupado com o que aconteceu durante os 4 anos. Pode ver que o povo tem, principalmente os brasileiros, tem a mente curta, esquecida, eles esquecem. Por exemplo, o povo, só para não lembrar, eu não faço parte de qualquer facção, qualquer partido B, C ou D, PMDB, PSC, PT, esses aí, é tudo, desculpe da palavra, tudo lixo pra mim, que são englobados no mesmo, tem que colocar tudo dentro do saco e jogar no rio, porque o meu governo é o governo de Cristo, governo monárquico, rei dos reis, senhor dos senhores. E aqui ela fala, mas você esqueceu de tudo que aconteceu nos últimos 4 anos, papai? É assim que acontece com a população. As pessoas se esquecem que Bolsonaro está 30 anos lá, trabalhando lá com os deputados, e você só vê ele falando lá. Se você pegar os vídeos antigos, você vê o que ele falava e o que ele fala hoje, né? Que ele até tinha uma visão de acabar com essa fanfarra, de acabar com a corrupção, não sei o que. Hoje ele está dentro do mesmo conceito, trocando cargo, não cumpriu com a sua palavra de tudo aquilo que ele prometeu à população. Ia colocar um juiz evangélico, terrivelmente evangélico, não colocou, falou que não ia vender nosso país para a China, vendeu, fez acordo e vendeu, aliás, muita coisa, terras e os alimentos do Brasil saem tudo para lá, e enquanto que nós comemos o restoio, e muito mais caro, porque se torna mais lucrativo aos empresários venderem em dólar lá, que o dólar tá 6 por 1, quase 5 por 1, do que vender aqui pro brasileiro. Então o brasileiro que se lasque, passe fome, morra de fome, é o que está acontecendo hoje. Essa é a verdade. Então os importadores, os empresários brasileiros preferem importar carne lá para os Estados Unidos, para o Japão, para a China, para os países que recebem em dólar. Isso aí é para você ver que o povo não consegue enxergar um cara que diz que ia entrar na política do governo ali, da presidência, o cara que falava mal, Temer, você é isso, Temer, você vai implantar, você não tem como fazer essa reforma trabalhista, onde se viu uma pessoa aposentar com 35 anos, tem que trabalhar 50 e não sei o que. Temer ele fala um monte de coisa, quando ele ganha a eleição, ele vai lá, ele é o primeiro a sancionar todo aquele projeto do Michel Temer, da Previdência, do trabalho, enfim, um monte de coisa. Então, as pessoas esquecem. Já está indo para acho que 2, 3 anos que está no governo aí, e as pessoas esquecem. Lá na frente ele vai fazer um monte de propósito de novo, e assim vai. A palavra diz que o homem ele ia enganando. O Bolsonaro enganou, e também seria enganado, e assim vai, e Deus permite. E aqui a menina perguntou para ele, você esqueceu de tudo que aconteceu nos últimos 4 anos? As pessoas se esquecem. E tem uns que fazem que se esquecem, porque, como digo, os petistas, por exemplo, eles adoram o Lula até hoje. E o Lula foi perseguido politicamente. O Lula é santo. Então tem a turma da divisão. E essa turma é a turma do politicamente correto, de pregar o moralismo não tendo moral. É o que eles fazem hoje. A esquerda e a direita é a mesma posição. Porque ambos, quando ganham, trabalham juntos, fazem lá os acordões, como tem o Foro de São Paulo, é uma sujeira, é uma imundícia. Então não tem esse sistema, o mundo tem que ser destruído. O mundo não tem reforma, não tem como reformar o mundo, o mundo vai ser destruído. Essa é a realidade que está na escritura, não sou eu. Porque o povo até mesmo se esquece, se deixa corromper, não ouvindo a verdade, o evangelho do Senhor. O evangelho que o Senhor diz que ele vai voltar, que ele foi para o Pai, que ele foi preparar um lugar. Se não fosse assim, ele não teria dito que ele voltaria a buscar um povo zeloso de boas obras, que onde que ele estiver, estejais nós. Ele disse, estejais vós também. Essa é a promessa de Cristo, do evangelho da salvação eterna.
Mas o povo se esquece e se deixa corromper nas promessas dos homens, de um governo político, numa ideologia de homens. Política é uma ideologia de homens, não vindo da parte de Deus. Tanto que não é vinda da parte de Deus, que um dia Deus vai destruir esse sistema corrupto. Vai ser destruído. Não só o mundo, mas o sistema e os homens ímpios que roubam, que matam, não dando tiro, facada, mas roubam, desviando dinheiro da saúde, roubando dinheiro da merenda, roubando... Enfim, vocês sabem toda a corrupção generalizada que está no nosso país. Vamos lá. Not sure what you're talking about. Someone made that up. Yikes. I gotta do something. Bom, passaram algum tempo, né? A mulher do Romo tinha ligado para ele e tal. Daí aqui nós observamos que o Romo, ele tá dormindo. São 8h01. E tem uma corujona lá, só de olho em tudo, né? Dos adoradores do Baphomet estão de olho em tudo. Vamos lá. You slept on. Olha, aqui ela diz: você dormiu o dia inteiro e não voltou. Mais uma mensagem legal aqui para nós analisarmos. Você dormiu o dia todo e não votou. Bom, o que muda nisso? Se Romo é um conservador, a sua família e tal, e por mais que ele tenha aqueles problemas dele, tá pensando que ele gosta do consumismo, da festa, de comer, de beber, das coisas desse mundo, mas ele até confessa para a mulher que não, ele está pensando nas crianças, está pensando na família que vocês viram no início. E na verdade ele não estava muito preocupado, mas ele chegou até dormiu, né? E ela chega assim: você dormiu o dia inteiro e não votou. Mas para que votar? Não adianta você votar. Você vota ou não vote, você pega aquela fila lá, não interessa, vai ganhar quem eles querem. A dita falsa democracia é mentira. Tudo é burlado. Não tem esquerda, não tem direita. Tem aquele que diz tem aquele que diz nós estamos falando a verdade. E aquele lá está mentindo. E vice-versa. Um acusa o outro, mas ambos vivem na mesma prática da mentira e do engano. É um sistema caído. É um sistema que não tem recuperação, como eu disse. Deus vai destruir o sistema político, o sistema deste mundo e o mundo, não só o sistema. E vai dar sentença no juízo final. E aqui ela diz: poxa, você dormiu, não foi votar. Ele está pouco preocupado, porque sabe que na verdade isso não adianta nada. Vamos lá. Hey, you didn't vote? Hey, how bad could it be? Aí na sequência do vídeo, você pode observar aqui então que é janeiro de 2021. 20 de janeiro de 2021. Então o Romo está em cima da sua casa, todo paramentado, né, armado. E ao seu redor está pegando fogo. O mundo está pegando fogo. Mas ele está tentando cuidar da família em cima do telhado da sua casa. E você pode observar ali os robôs da inteligência artificial andando e cuidando de toda a população, digamos assim, ou cuidando de quem está confinado ou não. Se não está, vai ter que ir para a confinação. Eles estão andando, a inteligência artificial, que são os robôs, e o mundo está pegando fogo. E quem está mandando na população, quem está comandando, pode ver que você não vê quase ninguém na rua. Você vê um ou outro, no caso o Homer está aqui. E na verdade, nessa imagem aqui, se não me engano, se aqui no fundo dá para ver se é alguma pessoa. Não sei, acho que não. Mas aparentemente, se você vê claramente os robôs, o mundo pegando fogo em chamas. E o ano aqui, o ano que é interessante, é 20 de janeiro de 2021, tá aqui, ó. E o mundo literalmente pegando fogo. Essa é verdade. Agora vocês vão ver o mais aterrorizante que diz, né? O terror, na verdade, que Deus fala de uma maneira, de outra maneira, de uma forma, de outra, mas Deus está falando conosco. E como eu disse até naquela mensagem que eu li para vocês, que eles tentaram calar os apóstolos de Cristo. Jesus falou: se esses se calarem, as pedras vão clamar. O que acontece? Hoje os pastores não pregam a volta de Jesus mais. Hoje não prega Apocalipse mais. Não prega Mateus 24, só prega prosperidade de bênção. E o mundo está indo de mal a pior. E o povão está sendo enganado. E os pastores estão enganando, né? O povo estão sendo enganado, porque eles acham que vão melhorar o mundo com a política e com a aliança com os, digamos, os maçons, feiticeiros, os ímpios, digamos, ímpios, fazem aliança com os ímpios e acham que vão melhorar o mundo. Vamos lá, só que agora vem a parte mais terrível, a mensagem mais profunda, porque Jesus disse: se calarem os profetas, é o que acontece.
O Silas Malafaia, veja nos vídeos, ele diz bem assim, que agora na pandemia vai ser olha como o falso profeta é. Que o Brasil, ele teve uma revelação, não sei se de quem que é a revelação que ele teve lá, que ele falou assim que o Brasil vai crescer como nunca. Eu tenho desde o início dessa pandemia, eu tenho liberado alguma palavra, porque eu creio que eu não sou único, mas também sou uma voz profética nessa nação. Eu tenho declarado as seguintes coisas. Número 1, não vamos ter no nosso país uma desgraça de morte. Isso é, esses profetas do caos vão ficar envergonhados. Nenhuma previsão catastrófica acontecerá no nosso país. E eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que dentro de pouco tempo, presidente Bolsonaro e todos que estão aqui, povo que está me assistindo, dentro de pouco tempo, o Brasil vai usufruir de um tempo de prosperidade que nunca aconteceu na nossa história. E esses profetas do caos vão ficar envergonhados, porque, lógico, toda morte é uma tragédia. Expandir como nunca. Eu estou vendo ao contrário, eu estou vendo necessidade na vida do povo, pessoas desempregadas, são milhões e milhões de desempregados. Eu sei porque eu tenho um certo recurso que eu trabalhei, construí algumas casinhas durante a minha vida e eu vejo quanto que as pessoas sofrem. Eu faz mais de 8 anos que eu não subo os aluguéis meus, porque eu tenho dó das pessoas, eu vejo quanto sofrimento. Hoje era para mim estar ganhando o dobro dos aluguéis, eu ganho 50% a 60% a menos. E sou abençoado por Deus porque eu faço isso por amor, que eu vejo as pessoas sofrendo. E não tem faltado nada para mim, graças ao meu Pai, Deus, Criador dos céus e da terra. Mas a população está sofrendo. Com pandemia, a água dobra do preço. Aqui nós estamos em Curitiba, nós estamos passando uma seca. Uma seca terrível, nós estamos tendo água durante o mês, nós temos um dia e meio sim, um dia e meio não. A seca, está faltando água. E você acha que eles baixam o preço? Eles aumentam o preço da água, porque eles têm que arrecadar para pagar lá os seus acionistas. O ano passado a Sanepar do estado do Paraná pagou 580 milhões só de lucro, de royalty para os acionistas da Sanepar. Copel, mesma coisa, eles não deram isenção de nada, não baixaram, subiram os valores. É assim que é o sistema. Então nós vemos que o sistema está cada dia mais escravizando o povo. E com essa seca da parte aqui, principalmente no Paraná, está no Brasil inteiro, a seca, fogo, tudo mais. Mas aqui em Curitiba, eu moro na capital, nós estamos tendo privações. Nós temos, digamos, 15 dias tem água e 15 dias não, até menos de 15 dias. Você acha que eles baixaram o valor? Não, eles cobram o mesmo preço. Você paga por uma coisa que você não recebe. Isso é o sistema, isso é ser escravo do sistema. E o povo vai lá e vota por Ratinho, ou a Ratazana Júnior. E assim vai, irmãos, é um engano totalmente enganoso. Temos o prefeito agora que está procurando a reeleição, é o Greca, Rafael Greca, é maçom, serve ao diabo, serve a Baphomet. Ele acabou com as creches. Ele tirou creche, eu sei porque eu tenho netos e tenho minhas filhas que tem, e não só minhas filhas, mas tem também os meus vizinhos. Acabou com creche, não tem mais creche. As aulas que foram tiradas das escolas, eles estão conseguindo, eu acredito eu, desviar milhões, porque eles não têm mais gasto com a alimentação das crianças, com as creches. E agora está novamente o blá 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 da eleição, e eles não falam em nenhum momento. Fecharam um monte de posto de saúde aqui em Curitiba. Isso é o sistema. E aqui diz, aqui nós estamos vendo em 2021, o mundo já está pegando fogo, na verdade. Agora, isso é cumprimento da Escritura. Por isso que eu e você temos que realmente servir ao Criador, nosso Deus, e respeitar os seus ensinos, os seus decretos, e confessar Ele como nosso Deus. Porque não existe 3 caminhos, existe 2, céu ou inferno. Existe o mundo caído, que será lançado no lago de fogo, ou a glória de Deus, o reino de Deus eterno. E nós temos que tomar posição. Vamos lá para o final, que é o terror. Vamos lá. Aqui também essa parte é a parte do velhinho, como vocês viram, está o caos sobre a terra, estão usando máscara por causa da pandemia e fogo, casa destruído. E quem está no comando, como eu falei antes? A inteligência artificial está comandando, está trazendo a ordem, sob a desordem que eles mesmos provocaram. É claro que Deus permitiu. E aqui tem um velhinho que chega e dá-se a entender que ele é meio cego e cai o seu óculos, e daí ele fala: vocês vão ter que pagar meu óculos.
Mas a inteligência artificial que é comandada por quem que é comandada a inteligência artificial? Na verdade, a inteligência artificial vai comandar toda a população intermédio do governo do anticristo. E aqui a inteligência artificial ouve o que aquele velhinho fala, olha, você vai ter que dar um outro óculos para mim. Mas aquela inteligência artificial, ou este robô que você está vendo aí, vai fazer o quê? Vai chutar o velhinho. É assim que eles fazem, eles chutam os menor favorecidos, os velhos, as crianças, eles não estão nem aí. Eles querem manter o status e o poder. Enquanto você está vendo esse velhinho e a terra pegando fogo ali ao redor da população, os iluminados, os Illuminati, os maçons, os ricos, os poderosos, eles estão nas suas mansões. Você sabia disso? Você sabia que os poderosos, eles, os presidentes, quando se aposentam, como se aposentou a Dilma, o Lula, e agora o próximo governo que vai aposentar, digamos, depois do seu governo, que será o Bolsonaro, eles têm uma equipe inteirinha. O resto da vida, uma equipe de segurança, carro blindado, e todo aquele aparato que eles têm agora, eles terão, devido à política. Porque eles têm que ter segurança, porque um dia foram presidente, então eles ficam quase como deuses imortais. Enquanto que as próprias leis que eles criaram, a inteligência artificial vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vamos ver? You owe me a new pair of glasses. Oh, that's what I... É assim que eles fazem. Então ele vai dizer, você me deve um óculos. Vocês estão provocando o caos, vocês me devem um óculos. Eu preciso chegar, eu tenho que ter minha saúde. Mas a inteligência artificial que é programada pelo governo, ou o governo anticristo, ou desse governo, qualquer governo, qualquer democracia, ou seja lá, comunista, eles vão programar a inteligência artificial, para coagir o povo. E aqui você viu que quando ele fez a oratória, a reclamação, ele foi o quê? Foi salvo pelo robô? Não, ele foi chutado. E outras pessoas que ali estão, você pode observar aqui, tem o carrinho aqui, ó. Tem o carro tombado e tinha essas duas pessoas, tem um negro e um outro cabeludo aqui. Eles só olham o cara voando. Eles não tomam atitude de nada. Então tá, vamos lá para o final. Ah, que interessante. Aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Ele diz, isso é o que eu ganho. Olha que interessante. O velhinho fala bem assim, ele é chutado, eles não dão óculos para ele, não dão saúde. O velhinho trabalhou a vida inteira, pagou seus impostos, fez tudo certinho conforme manda a cartilha da Constituição que você como cidadão tem que fazer. E eles que é para te servir, no caso que você paga o salário deles, o que acontece? Você viu que o velhinho, a inteligência veio com todo aquele caos, ele acabou derrubando o óculos e ficou, não estou enxergando mais nada, agora você vai ter que me dar um óculos. Falou pro sistema, o sistema falou o quê? Chutou ele. Daí ele diz, olha só o que ele diz aqui, ó, leia aqui. Isso é o que eu ganho por votar em Kanye. Ou, digamos assim, isso é o que eu ganho por votar em vocês. É assim que eles fazem com a população. É assim que eles estão fazendo, é assim que eles fazem com a população. Então, na sequência que o velhinho fala isso, daí já vem esse vídeo, essa parte aí da foto que vocês estão vendo, o Hummer, em cima do telhado, e ele está todo paramentado, mas não com a roupa do exército, porque ali ele, na verdade, vamos dizer assim, que ele não faz parte do governo, tanto que ele está armado, ele está em cima da casa, está paramentado para defender o seu lar. Ele não tem condição de ter nenhuma roupa decente de um soldado. Aí ele coloca a panela, coloca o ralador no braço, e está aqui vigiando, e ao seu redor, está pegando fogo. Mas agora a parte mais terrível é agora que vem. Vamos lá? Agora aqui toca-se a trombeta. Tocou a trombeta. E agora? Aí você vai observar que aquilo que eu disse, se os profetas verdadeiros, os pastores que o Senhor levantou para pregar o evangelho, que agora desviaram da verdade e apostataram da fé, Jesus disse, se esses calarem, eram os verdadeiros apóstolos, estavam lá, se esses calarem, as pedras clamarão. Então, na verdade, o que você está vendo aqui é a mídia, os jornais, igual eu disse, eu já fiz vídeos aí, todo ano passa lá o relógio que os próprios cientistas, e a maioria dos cientistas, desses que estão governando aí na nova ordem mundial, eles são ateus, eles não creem nas escrituras, eles não creem na palavra, eles não creem em Deus. Mas os próprios cientistas, eles fizeram lá, eles projetaram aquele relógio de 1945, o relógio do Apocalipse.
E quando está mais perto dos acontecimentos, está acontecendo isso, eles vão lá adiante, eles vão lá, volta. Esse ano deu uma melhoradinha, eles voltam um pouquinho. Mas geralmente não acontece isso. Tanto que o ano passado ficamos a 1 minuto e 20 do Apocalipse, para que o mundo viesse a ser destruído. Mas 1 minuto e 20, os tempos, elas não são relativas com a realidade de nossa. Porque para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Para Deus não tem esse tempo. Mas no tempo de se cumprir a Escritura vai se cumprir. E aqui então, como eu disse, Robert estava em cima do telhado. E daí tocou a trombeta. E nós vimos ali na eleição de 2020, a eleição do Biden, do Joe Biden, sei lá. Vocês viram ali que teve a eleição, tudo se concluiu, é o que nós estamos passando agora. E o que nós estamos vivendo hoje? Nós podemos colocar então aqui a peste, o cavaleiro branco do Apocalipse. A fome é o cavalo preto, né? Tá aqui, fome, pestilência ou peste. Então o cavalo branco, o cavalo preto. Agora está havendo uma guerra espiritual e eu acredito que vai haver guerra do físico. Eu acredito que guerra do físico, porque mesmo assim há guerras. Jesus disse que haveria guerras, né? E um monte de coisa. Mas quando vem essa guerra desse cavalo do Apocalipse é com grande destruição, porque ele fala de milhares e milhões de mortes. Tanto que nesse cavalo vermelho aqui, pode ver que tem o que está sentado nele é uma caveira, é um espírito da morte. Todos estão aqui. A peste é da morte, a fome é da morte, e do cavalo vermelho também é da morte. Mas o interessante desse vídeo aqui é que ele faz uma narrativa, é um vídeo de 1 minuto e 14, mas que mostra uma realidade em mensagens subliminares que as pessoas assistem e não percebem. Mas isso aqui, na verdade, está tudo nas escrituras, está na Bíblia. E se você ligar os fatos, e você vê realmente que parece que não estamos vivendo o Apocalipse. Como disse nosso amigo lá do canal O Informante, e vocês sabem que o canal do Informante foi deletado, porque ele trazia esses vídeos maravilhosos mostrando a realidade do Apocalipse, do sistema político, do sistema corrompido da igreja politizada, mística e enfeitiçada que está vivendo hoje. Ele trazia muitos vídeos maravilhosos, o Informante, e devido às políticas do youtuber, o youtuber deletou o canal do Informante. Então, irmãos, na verdade, nós fazemos esses vídeos aqui. Eu, no caso, meu canal, como eu disse anteriormente, nosso canal não é monetizado. Nós não recebemos nenhum centavo, nós trabalhamos de graça. Nesse sentido de levar o evangelho, porque de graça nós recebemos e de graça nós passamos adiante a nossos irmãos, ao próximo, àqueles que conhecem, àqueles que estão aprendendo, àqueles que querem conhecer. E com isso eu trago as mensagens, daquilo que eu aprendi não de homem nenhum, mas pela Escritura e do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Então essas coisas que eu estou falando aqui, talvez você não leu, mas eu já sei, nós já sabemos. Outra coisa, como eu digo, eu só prego aquilo que eu creio na Escritura. Enquanto eles pregam prosperidade e paz, isso é discurso do anticristo, não é de Jesus e nem da Escritura. Eu digo sempre que nada está ruim que não possa piorar. E vocês vão ver, porque a própria pedra, as pedras, os ímpios estão clamando e mostrando o Apocalipse. Está aí, ó, isso aqui é um desenho de ímpios. E há filmes que tem muitas mensagens subliminares. Então, irmãos, está aqui, né, a revelação, né, a trombeta do Apocalipse. E nesse momento nós estamos vivendo a peste, que é o Covid-19. Nós estamos vivendo a fome por causa do Covid-19. E agora virá a guerra por causa do Covid-19. Não pense vocês que quando o anticristo se levantar, ele vai dar uma ordem e todos os países vão obedecer. Não pensem assim. Não é assim. A palavra diz que o anticristo vai se levantar e vai ter lá aqueles que vai estar do lado do anticristo, digamos a esquerda. Mas vai ter aqueles mais conservadores que não vai aceitar. O anticristo vai fazer guerra aos poderosos. Quem são os poderosos? Outros países e outros, os ricos, ou aqueles que não querem que implante essa dita cuja do comunismo. E o que vai acontecer? Aí diz que o anticristo vai fazer guerra tanto aos santos como aos poderosos ou outros países e vai vencê-los. Então esses outros países, outros reis vão ter que se dobrar ao anticristo. Ou eles serão cerceados, vão ser tirados de comercializar. E outra coisa, vão ter sanções políticas, geopolíticas, mas não só isso. Eu acredito que no dia de implantação mesmo, países vão ser invadidos. E olha que nosso país, o Brasil, está bem
O Brasil está bem facinho, porque o Brasil é olhado pelos olhos do mundo como a joia rara do final do mundo, do planeta, digamos assim, porque o Brasil é o país que tem mais água doce. O Brasil é que tem as riquezas. As maiores riquezas estão no Brasil. É um país miserável porque eles roubam, no sentido do dinheiro, de ter uma distribuição de renda correta, justa para a população. Mas o Brasil é um país rico, mas é roubado. E as nações estão de olho no Brasil. Então eu até cogito e me aventuro a dizer que o Brasil é um forte candidato a ser invadido por as nações. E nós, a nossa população, nossos irmãos, pode até vir ser confrontado com uma guerra, com bombas e bombardeios e tiro e morte. Por quê? Por causa da sua riqueza e talvez por não querer aceitar talvez aí a ordem do anticristo, ou como nós podemos ver que o Donald Trump e Bolsonaro foram os únicos mesmo que servem a maçonaria no grau mais baixo, eles se rebelaram contra a sua própria entidade, que é a nova ordem mundial, e eles estão pagando com sanções de ser bombardeado pela mídia. Por que acontece isso? Outra parte é que você deve compreender que Deus faz essas coisas. Deus endurece o coração de uns e amolece dos outros, para que se cumpra o evangelho. Deus endureceu o coração de Faraó, endureceu, para que ele fizesse o quê? Para que ele manifestasse os seus sinais e poder lá sobre o Egito, as 7 pragas do Egito. E não é diferente agora no final dos tempos. O Senhor também vai endurecer o coração de muitos governantes, muitos homens, para até mesmo como se diz, se confrontarem. E é o que está acontecendo hoje. Então, essa dissensão, essas guerras, elas têm que acontecer. E Deus está no comando. Mas aí eis a questão, que nós, eu e você, se vivemos, nós vivemos para Deus e devemos viver a plena comunhão pela palavra. E se morremos, nós fomos, digamos, cerceados do vir, do ir, ou amanhã nós sejamos presos por pregar a verdade, ou amanhã nós sejamos até assassinados. Mas nós somos vencedores. Porque ainda que nós morremos, nós temos a vitória. E essa vitória não é de nós mesmos, mas em Cristo. Por nós confessar, por nós viver, ainda que eles matem nós, tira a nossa vida, nós reinaremos eternamente com o Senhor. Enquanto que aqueles que não têm a Cristo, não têm a verdade, um dia eles vão morrer da mesma forma, eles vão se lançar no inferno, depois vai vir um julgamento, lançado no lago de fogo, e perecerão e sofrerão eternamente. Aí que vem aquela justiça de Deus que está em Malaquias. E outra vez verei a diferença daquele que serve e do que não serve. O que serve de verdade será salvo e reinará eternamente com o Senhor. E o que não serve? Será julgado e condenado e perecerá a eternidade no inferno, no lago de fogo. É o que diz a Escritura. Então, meu querido, essa é a mensagem para você refletir, pensar. E do primeiro versículo eu deixo de novo o final para você entender. Essa mensagem lá do Jó. Leia lá, Jó capítulo 33, 14. Entretanto é a verdade que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala assim, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o homem cai em seu sono profundo. E Deus fala aos seus corações, nas suas camas, e Ele pode falar ao ouvido do homem e aterrorizá-lo com advertência, para que se livre do mal, para que não vá para o inferno. Essa é a mensagem. A paz do Senhor e a paz e graça a todos, no nome do Senhor Jesus. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, para que nós possamos levar a mais e mais irmãos e pessoas as ovelhas de Cristo. Eu tenho certeza que pela palavra de Deus, o que Jesus disse, que quando nós pregarmos, não é para se preocupar se alguém vai ouvir ou não. Jesus disse que nós devemos ir. Ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Foi isso que Jesus disse. Ele disse, as minhas ovelhas ouvirão minha voz. Então as ovelhas do Senhor vão ouvir. Os bodes não vai, eles não vão ouvir. Eles não vão querer ouvir. Eles são os falsos cristãos, os bodes que estão dentro das igrejas, dentro do arraial, dentro do conjunto da obra de Deus, mas não serão salvos. Aí você fala, mas você está doido, irmão, como que pode ter bode? Tem bode dentro da casa do Senhor. Jesus disse que no dia do juízo Ele vai separar os bodes das ovelhas. Amém? Paz e graça, paz do Senhor a todos, que Deus vos abençoe, no nome de Jesus.